Negociação é um nível bem acima de lidar e trabalhar com as objeções. Exige muito mais competência do vendedor. Você já passou por aquelas tipos de negociação que parece impossível? Quando o cliente ele começa a bater que ele só quer preço, o decisor muda o escopo, toda a estrutura, e você começa a sentir como se estivesse perdendo o controle da negociação. Hoje eu vou te mostrar um método que foi desenvolvido em Harvard para lidar inclusive com pessoas difíceis. E mais do que isso, eu vou te mostrar como é que se aplica isso direto em negociações no mundo B2B, onde o jogo é pesado e cada decisão pode chegar a valer milhões, principalmente quando falamos de vendas recorrentes. Eu sou Jonifer Eduardo, criador da metodologia Venda Humanizada. Sou mentor do GV Pro, uma mentoria de gestão de vendas profissional, e autor do livro Venda Humanizada. Já treinei mais de 50 mil profissionais aqui no Brasil, ajudando empresas a transformar impasses, jogo difícil de mesa de negociação, em resultado, sem precisar empurrar, pressionar ou ficar somente refém de ceder o preço. Cara, se faz sentido esse tipo de conteúdo para você, já se inscreve aqui no canal para você aprender a dominar conversas difíceis, fechar mais negócio e desenvolver mais confiança, se tornar ainda mais profissional quando nós falamos de negociação. Ó, negociar com pessoas difíceis é o teste final de um vendedor maduro. Porque, na verdade, o difícil não é o cliente em si. É você conseguir lidar com o ego, lidar com o medo, aquele jogo político dentro das empresas, pois há alguns departamentos lá dentro e pode acontecer conflitos entre eles e entre as pessoas. E em vendas complexas, isso se multiplica ainda mais. Você tem o comprador, por exemplo, que ele defende o orçamento, que ele quer bater em preço. Você tem o gestor da empresa que quer segurança. Você tem o diretor da empresa que se preocupa com a imagem da empresa. Você tem cada cadeira ocupando uma posição e com um desejo. E aí, se você, como vendedor, reage emocionalmente a cada objeção, a cada resistência, você perde a força na negociação. A maioria dos vendedores não perde por falta de argumento. Eles perdem porque reage rápido demais. Fica num modo robótico, reativo. O emocional toma o lugar do estratégico. E aí, meu amigo, quando isso acontece, o cliente percebe fraqueza, assume o controle, domina a mesa de negociação e o vendedor, que tinha começado uma excelente apresentação de proposta, por exemplo, vê tudo ir embora e correr pelo rabo. O método que nós vamos tratar aqui, que ele resolve isso, ele é um método usado pelos maiores negociadores do mundo para transformar o conflito em colaboração. Usado, por exemplo, como pessoas famosas como Trump, como Steve Jobs e vários outros empresários. O melhor, ele se aplica perfeitamente nas negociações B2B. Posso dizer isso com muita propriedade, já que utilizo e treino empresas a fazer isso. São 5 etapas e eu uso e ensino nos meus treinamentos. Você vai aprender aqui agora, cada uma delas, com exemplos práticos e diretos. Se já faz sentido para você o que você pegou até agora, já mete o dedo no botão de curtir aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais profissionais de vendas que querem elevar o quanto dominam as negociações. A primeira regra é: não reaja, observe. Dar um passo mental para trás é você enxergar a negociação de fora, é você conseguir assistir o que está acontecendo ali, como se você de fato fosse um espectador. Por incrível que pareça, na PNL isso é chamado de dissociação. É você assistir o que está acontecendo. O cliente diz que está muito acima do concorrente, por exemplo. Aí a maioria dos vendedores já reage. Não, mas o nosso produto é melhor. Não, e aí começa a querer já defender o seu lado. E já perde o jogo ali logo na largada. O certo é você respirar, pensar. O que esse cara realmente quer dizer com isso? Por exemplo, se o do fornecedor que ele tem hoje é maior, por que ele está falando comigo? Normalmente, o preço ele é o rótulo da insegurança. A dúvida real não é o valor do produto, é se o cliente vai acertar na escolha. Ele quer ter certeza de que está tomando bons passos, por isso está negociando contigo até agora. Segundo passo, fique de olho no lado deles. Antes de convencer, conecte. Quando o cliente diz está caro, por exemplo, você pode responder, sabe, faz sentido. Se eu estivesse no seu lugar, também olharia para esse ponto, talvez, olhando inclusive pensando em preço. Essa frase, ela muda o campo emocional, você alivia a tensão. A negociação é um momento onde a gente não quer conflito, queremos acordo. E ouvir não é concordar, é criar um espaço para confiança. Quando o cliente sente que você entende a posição dele, ele para de se defender e ele começa também a te ouvir.
Para conseguir chegar a um acordo, precisamos eliminar o conflito. Terceira etapa, muda o jogo. Agora você tira o foco do preço e leva para o valor. Sai da posição e vai para o interesse. Ou seja, para de defender o que você quer e vai lá entender o que você vai entregar para o seu cliente. Ao invés de dizer esse é o preço, diga coisas como, por exemplo, posso te mostrar o que está embutido dentro desse valor e como ele reduz o custo total em 6 meses? Frases assim faz a pessoa ver que você está levando o valor que agrega aos olhos dela. Você muda o jogo, sai da disputa e entra na construção. Mostra o ROI, eficiência e impacto real no negócio, com o olhar do cliente. E o cliente começa a te ver como um parceiro, não apenas como um fornecedor. É como alguém que está olhando para o umbigo de fato do cliente e não para o seu próprio umbigo. Quarto ponto, esse é de arrebentar, meu. Construa uma ponte de ouro. Toda negociação, ela precisa de uma saída honrosa, ou seja, a pessoa tem que sair se sentindo vitoriosa. E o cliente ele precisa sentir que ele construiu essa solução. Ao menos ele fez parte, não que ele cedeu. Ou seja, ele faz parte dessa decisão que foi tomada. Pergunte coisas como, por exemplo, como podemos montar um formato que atenda às suas prioridades sem abrir mão da entrega? Como podemos criar algo aqui juntos para atender ambos os lados? Quando o cliente ajuda a criar o formato, cria-se opções juntos entre vendedor e comprador, cara, ele se compromete muito mais com o resultado. Ele deixa de ser o seu adversário e ele passa a caminhar contigo por essa ponte que vocês dois estão construindo juntos. Ele deixa de ser coautor da decisão e também passa a ser alguém que está construindo ela. Torne difícil dizer não, é a quinta etapa. Agora vem a última parte, fazer o cliente refletir nas consequências de não agir, sem pressão e sim com inteligência. Diga algo como, se a decisão atrasar, vocês continuam com o custo de retrabalho e desperdício, certo? Também coloque pontos fracos seus, caso a negociação não ande. Se você quer mais informação, mostre as suas fragilidades também aos poucos. Não é ameaça, é raciocínio. Você conduz o cliente a pensar nos impactos da inércia. Ajuda ele a enxergar que ambos têm coisas a perder, tanto ele quanto você, caso não cheguem a um acordo. A venda ela deixa de ser empurrada e ela passa a ser uma consequência lógica do que ele mesmo percebeu. Quando você aplica essas 5 etapas, a negociação muda completamente. Porque nós estamos trabalhando em conjunto com o nosso cliente. E acima de tudo, você consegue manter o seu controle emocional. Você fala menos, ouve mais, ganha o respeito até dos clientes mais difíceis. Negociar não é você querer vencer o outro, não é conflito. Novamente, é chegar a acordos. E para chegar a bons acordos, será necessário construir acordos juntos. Empresas que aplicam esse método, cara, têm acordos muito mais sustentáveis, relacionamentos muito mais duradouros, menos descontos desnecessários e o mais importante de tudo, você negocia sem perder valor nem a dignidade. Negociar não é você dar algo para o cliente, é você barganhar. Você abre mão de algo enquanto ele também abre mão de algo para ambos ficarem felizes. Antes, o vendedor reagia e se perdia. Agora, com esse método, você será capaz de conduzir com calma e estrategicamente cada movimento seu em suas negociações. Antes, a objeção ela virava um conflito, agora ela vira uma conversa produtiva para caminhar para a negociação. Negociar com pessoas difíceis apaga essa questão de querer vencer o outro, querer ser campeão. É entender, construir pontes juntos, mutuamente, com o único objetivo de sair com um acordo. Quanto mais maduro o vendedor, menos ele reage. Pensa nisso. Ele conduz. Se faz sentido isso aqui tudo para você, compartilha esse vídeo. E além disso, comenta aqui das 5 etapas o que você acredita que mais vai impactar o seu dia a dia junto às suas negociações agora, daqui por diante. Você precisa, acima de tudo, começar a praticar isso o mais rápido possível dentre as suas apresentações de proposta. Eu estou aqui na torcida por você. Vá lá e conquiste muito mais acordos.